Do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos retornando neste sábado tão abençoado que o Senhor nos concedeu, de estarmos voltando de uma santa ceia do Senhor, onde pudemos ali gozar de uma comunhão muito maravilhosa na presença de Deus. Estamos alegres, estamos felizes. Este é o teu programa Simples como o Evangelho. Esse que vos fala é o pastor Ronaldo Berbel, na companhia do nosso irmão na administração deste trabalho, cooperador Levi Martins. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus esteja conosco nesta 1 hora desta programação abençoada e que você possa estar aí, ouvindo o recado de Deus para o teu coração. Cumprimente esse povo, Levi. Obrigado, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos que nos ouve. E o nosso amigo também que nos assiste, que o Senhor Jesus cubra com a tua graça, com a tua bênção. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos muito felizes, estamos vindo, irmãos, de um período muito fértil ali em Jardim Robru. O Senhor, irmãos, tem salvado muitas almas. A gente está feliz, irmãos, com o resultado dos trabalhos, irmãos, que estão se seguindo ali na nossa igreja. Como está, irmãos, agradável servir a Deus em Jardim Robru. Eu louvo a Deus pela vida do nosso conjunto de senhoras, o Monte Sião, pelos seus 45 anos de existência. Que festa maravilhosa vocês fizeram. Eu gostaria de deixar aqui no ar um agradecimento ao pastor setorial ali no setor 26, em Carapicuíba, nosso amado pastor José Ivanildo da Silva, que foi um dos preletores da nossa festividade. Que Deus abençoe seu coração, pastor. Nós somos agradecidos pela tua vinda tão especial, a palavra que o Senhor pregou, e nós já colhemos testemunhos de curas que o Senhor operou, milagre que o Senhor realizou. Boaz esteve testemunhando ali, que estava com o braço paralisado e precisava no outro dia fazer uma prova. Ele é segurança, ele trabalha na embaixada, e ele precisava fazer uma prova de tiros e estava com o braço incapaz de mover. E depois da oração que o pastor Ivanildo fez, ele levantou os braços e ele se deu conta de que não estava sentindo mais dor quando ele chegou em casa. E ele testemunhou que ele pôde fazer a prova de tiros e foi muito bem, para a glória de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor José Ivanildo, pela vida do pastor Serginho, que nos trouxe uma poderosa palavra no domingo. 5 almas aceitaram a Jesus, 3 almas voltaram ao Senhor, e a gente ficou muito feliz com o resultado desta festa. Que Deus possa continuar seguindo, abençoando a vida dos nossos amados irmãos. Eu quero ouvir um louvor, nós vamos ouvir um louvor e adoração a Deus. Enquanto nós estamos adorando a Deus, eu peço a você que convide alguém para estar ouvindo a programação, para estar se achegando perto do rádio, para que ele possa também estar participando conosco deste período de adoração a Deus. Nós queremos fazer deste programa um programa que seja um culto no seu lar, que seja um culto na sua casa. Aquilo que nós sentimos lá na igreja, nós queremos que você sinta também aí na sua casa. Que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor fortaleça a tua alma, que o Senhor possa alcançar a tua vida através dos louvores e através da poderosa palavra de Deus. Nós vamos ouvir um louvor da nossa irmã Cristiane, é o louvor Adorar. Nasci para te adorar. Se você também sente que nasceu para adorar a Deus, louve ao Senhor juntamente com a nossa irmã. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade, pois certo é que o Senhor se alegra quando nós louvamos a Ele. Bom é estar na presença de Deus, bom é ter você conosco nesta primeira meia hora. Parece que nós estamos com um problema no nosso toca-CDs ali, mas nós estaremos ouvindo então um louvor. Jesus meu guia é. Muito bem, nós vamos ouvir um louvor. Jesus meu guia é. Pode soltar, irmão. Eu amo
Graças a Deus. Depois desse lindo louvor, vamos ouvir os recados pelo nosso irmão cooperador Levi? Amém, maravilha. Pastor, a gente tem nossos amigos, nossos parceiros que nos ajudam aqui, que é o CAF, o Carlos da Imobiliária. Lá você vai vender o seu imóvel, vai alugar, ele faz administração, assessoria jurídica. Você vai encontrar ele no 96140 5436. 96140 5436. Carlos CAF Imobiliária. Temos também a MG Tech, equipamento de proteção individual. Você vai falar com a Elisângela no 257-8108. 257-8108. Temos também o nosso irmão, nosso amigo lá da igreja, que é o WF Eletricista em Geral. Ele faz instalação e manutenção elétrica, residencial e comercial. Felipe e Wellington. Pode falar, encontrar ele no 97978 6430. 97978 6430, pastor. Graças a Deus. Quem mais tem de bom aí com os serviços prestados? Temos também, pastor, o da Marcenaria Vassano. Você viu o serviço dele lá, né? Oh, muito bonito. Eu vi lá um guarda-roupa planejado que pegava a parede de fora a fora e ele ainda fez uma porta com fundo falso, né? Passagem que entrava secreta para dentro do banheiro. Ficou como uma suíte no quarto, mas o banheiro fica escondido, né? Atrás do guarda-roupa. Ficou muito bonito, viu? Muito bom. Quem faz esse tipo de serviço é o Carlos. Um serviço muito bem feito, lindo, bonito mesmo. Marcenaria Vassanos, planejado em geral. Pode falar, encontrar ele no 95782 8043. 95782 8043. Graças a Deus. Vamos ouvir mais um lindo louvor. E depois desse louvor, nós já estamos nos aproximando da hora da palavra. E nós vamos estar ainda trazendo para você algumas novidades que nós temos desses irmãos que nos ajudam a manter o programa no ar. E nós pedimos a você, mesmo que você não precise do trabalho neste momento, mas guarda o telefone, é sempre útil e na hora em que você menos esperar, eles estarão prontos para te atender. Vamos ouvir mais uma linda canção e nós já estaremos nos aproximando de ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Que o louvor bonito. Este é o plano da graça. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos hoje, irmãos, com a presença do cooperador Danilo, esse jovem que o Senhor tem levantado para estar trabalhando ali na cooperação da nossa igreja. Nós queremos também ouvir uma saudação pela vida do cooperador Danilo. Cumprimente esse povo com a paz do Senhor, Danilo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui nesta noite. Pela graça de Deus, né? Nós viemos de uma semana bem abençoada, uma semana bastante frio, mas estamos aqui para glorificar o nome santo de Jesus. Bom, meus amados irmãos, eu quero ler aqui em Salmos, capítulo 121 e do número 1, que é um salmo bem conhecido da igreja. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Meus amados irmãos, eu não sei qual é o problema que você vem passando na sua vida. Eu sei que muitas das vezes nós olhamos para tudo e queremos jogar tudo para o ar e queremos desistir de tudo. Mas, meus amados irmãos, eu venho te dizer nesta noite, dobra o seu joelho, porque o seu problema com certeza tem uma solução para Deus. Meus amados irmãos, eu não sei qual é a sua circunstância, o seu problema, mas Jesus tem a solução para o seu problema. Desde já eu quero agradecer a rica oportunidade e que os irmãos continuem orando por esse programa simples como o Evangelho, porque ele vem abençoando muitas vidas diante desse rádio, né? E é isso.
Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, cooperador Danilo. Boa esta palavra. Quando muitas vezes nós não vemos saída, elevamos os nossos olhos para os montes de problemas, os montes de dificuldades, os montes que se apresentam na nossa vida todos os dias. E quando a gente não olha a saída, não enxerga onde está o momento ou a porta para que a gente possa escapar da situação, a gente, olhando para os montes, o Senhor é quem se apresenta como socorro bem presente no momento da nossa angústia, e a salvação, ela vem do Senhor. Vamos ouvir os recados pelo nosso irmão cooperador Levi? Maravilha, pastor. A gente tem aqui também o nosso amigo da Companhia da Pizza. Ele faz entrega, aceita vários tipos de cartões e tem vários tipos de pizza lá, queijo, calabresa, frios, legumes. Fruto do mar também se encontra lá, viu? Tem pizza também especiais. É muito boa a pizza dele. Você vai encontrar lá no 3808 1760. 3808 1760. Tem um outro número que é o 2512 6753. 2512 6753. Temos também, pastor, o nosso irmão e amigo Rogério Costa. Ele tem camisa e camisa polo lá também, tá? Uniformes e brindes. Você vai encontrar ele no 96240 9096. 96240 9096. Rogério Costa, Unibrim, uniformes e brindes. Maravilha. Que Deus abençoe os nossos irmãos que têm colaborado conosco na mantenência deste programa no ar. Que Deus possa recompensá-los. Irmãos, nós chegamos na hora da palavra de Deus. Eu quero compartilhar convosco de uma simples palavra, mas uma palavra poderosa, que possa vir de encontro à sua necessidade, de encontro ao seu coração, pois esta é a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, no que diz a palavra do Senhor, quando ele afirma no livro de Hebreus que esta palavra é viva e verdadeira. Se ela é viva, irmãos, ela tem vontade própria. Ela vai, irmãos, ao encontro de quem ela acha que necessita ouvir. E neste momento nós queremos fazer uso desta palavra que é viva e eficaz. E se ela é eficaz, ela tem um efeito. E este efeito, irmãos, que ela é lançada a fazer, ela produzirá conforme, irmão, aquilo que agrada o coração de Deus. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos para falar da sua palavra. Usa-nos, ó Deus amado e querido, como instrumentalidade da tua vontade. Sê conosco mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus amado e santo, a entregarmos a sua palavra. Deus amado e querido, fala aos nossos corações. Alcança este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente. Ó Deus amado e querido, onde quer que ele esteja. Visita agora, Senhor, os asilos. Visita agora os orfanatos. Visita agora as casas de recuperação. Deus, adentra este presídio, esta colônia penal, esta casa, Senhor amado e santo, de recuperação de viciados. Deus, em nome de Jesus, estende os teus braços fortes, ó Pai, e age em favor do teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e desde já eu te agradeço. Amados, livro do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24 ao versículo de número 29. A minha Bíblia traz o título Os Dois Fundamentos. No versículo de número 24 diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra que acabamos de ler, existe um versículo aqui que me chama muito a atenção. É o versículo de número 29, porque ele fala que quem ouvia Jesus ensinando, percebia que ele ensinava a palavra de Deus, não como os mestres da lei, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Que coisa gloriosa, irmãos. O que me chama muito a atenção em pessoas que pregam a palavra de Deus não é o conhecimento que eles expõem. O que me chama muita atenção em quem prega não é a forma com que ele coloca as palavras, não é a profundidade que ele consegue explanar acerca do reino de Deus. Não é isso. O que me chama muita atenção é a autoridade, a firmeza, a convicção com quem se fala da palavra de Deus. Aquilo que você expressa da palavra de Deus, às vezes não é tão importante quanto como você expressar com convicção no teu coração, certeza do que você está falando. E eu acho lindo que Jesus Cristo, ele coloca numa parábola e expressa dois fundamentos que representam a nossa vida. Esses dois fundamentos que Jesus expressa mediante a palavra, ele nos coloca acerca dos que ouvem a palavra de Deus e as praticam, e aqueles que ouvem também a palavra de Deus, mas dão de ombro, maneiam a cabeça, viram as costas e é como se nada tivesse sido falado. Então, quando a gente observa Jesus ensinando acerca da palavra de Deus, e ele compara a nossa vida a fundamentos, ele está colocando que a nossa vida, ela contém alicerces. E que estes alicerces, que são os fundamentos de uma construção, eles são firmados por ouvir a orientação de Deus e as colocar em prática. Então observe, irmãos, que quando Jesus está ensinando a palavra de Deus, ele está ensinando para que isso não seja somente ouvido, mas que seja também praticado, para que seja também posto em ação na vida de quem ouve. Então observe que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não é somente para ser ouvida. Aquilo que nós temos transmitido da palavra de Deus todos os dias, na igreja, na rádio ou na nossa vida cotidiana, elas não são palavras meramente para serem apreciadas aos ouvidos. Aquilo que nós temos pregado acerca de Jesus e de como nós devemos viver esta palavra, não é apenas para ser ouvido, e como diz lá o autor de Provérbios, que os ouvidos estão para as palavras, assim como a boca está para o paladar. Nós não estamos só para saborear o teor das palavras aos ouvidos. Porque se nós ouvirmos esta palavra, nós não colocarmos ela em prática, de nada está valendo. Então o que Jesus está dizendo? Ele compara homens a alicerces. Um homem prudente, ele constrói a sua casa com alicerces bem fundamentados. Quando? Quando ele, ouvindo a palavra, ele não só guarda esta palavra em si, mas ele pratica esta palavra. Ele coloca isto em
em prática. Ele coloca isto em andamento. Ele aplica de forma prática na sua vida. O Senhor é aquele, meu irmão, que ao ensinar, Ele não espera que nós somente venhamos ouvir esta palavra. Ele espera que esta palavra desperte uma fé nos nossos corações e que esta fé, uma vez despertada no nosso coração, nos impulsione a praticar as verdades que a nós estão sendo ensinadas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo Jesus falando das duas casas e que o vento sobra sobre todas as duas. O que me faz entender que dificuldades chegam na casa daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus, mas que quando estas dificuldades se apresentam nas nossas vidas, o que nos mantém em pé, o que nos mantém, irmãos, estruturados, são os alicerces que nós aprendemos mediante a palavra de Deus. Tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo. E se vê a diferença no ímpio e no justo, é na prática daquilo que tem se ouvido e vivido nas suas vidas em particular. Deixa eu chamar a sua atenção para algumas coisas. Eu me lembro muito bem de uma amiga que trabalhou comigo há alguns anos e ela teve uma grande vitória. Ela começou a vir à igreja, ela aceitou a Jesus Cristo, ela desceu as águas batismais, o Senhor prosperou demais a vida daquela moça, ela terminou o seu curso em enfermagem, o Senhor lhe abriu uma porta no hospital que nós trabalhávamos, e ela ficou muito feliz com tudo isso. E ela conseguiu comprar uma casa não muito bonita, mas uma casa boa, que abrigava ela e a mãe e um irmãozinho. E nesta casa ela viu que, com o passar dos dias, precisou-se fazer algumas melhorias. E Deus abençoou tanto aquela moça que ela comprou um carrinho e, comprando este carro, ela percebeu que havia necessidade de abrigar o carro. E ela resolve, então, quebrar uma das paredes da casa para que ela ganhasse um espaço entre a varanda e um terreno a mais dentro da casa para que ela pudesse fazer a garagem. E ela passou, então, a cozinha da casa para o andar de cima. E a casa ficou muito bonita. E Deus foi abençoando, e ela muito alegre, contando o testemunho e tudo. Mas aquela pessoa que ela contratou para fazer a casa dela, mexeu com alicerces que não poderiam ser removidos. Na ânsia de querer ampliar o ambiente, de aumentar a sua casa, e isso não é meramente uma ilustração, foi um fato real, a casa ficou muito bonita, mas num dia eles estavam dormindo e escutou uns estralos. E o menino acordou, correu no quarto da mãe e disse: olha, parece que tem alguém entrando em casa, está fazendo barulho nas portas. E eles correram, acenderam as luzes da casa e olharam em volta e andaram e abriram as portas e viram que não tinha ninguém. Voltaram a dormir e novamente escutaram alguns estralos na casa. E quando voltaram na cozinha e acenderam as luzes, os pisos da cozinha estavam saltando do chão, estavam estourando e pulando. E alguém lá da vizinhança gritou: olha, corre para fora. E foi o tempo dela pegar a mãe e o irmãozinho, sair de dentro de casa, e a cozinha e os quartos que eram em cima agora vieram e ruíram tudo em cima do carro, e acabou-se com tudo em menos de 5 minutos. E aquilo que se trabalhou uma vida inteira para conseguir, foi-se embora em apenas 5 minutos. Todo o gasto, toda a construção, todo o investimento, foi tudo por água abaixo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, a nossa vida espiritual não é diferente de uma construção material. A Bíblia diz que nós somos chamados por Deus como um edifício bem ajustado para o crescimento. E este edifício, que é formado por pedras vivas, chamada minha vida e a sua vida, nós estamos sendo forjados dentro de uma construção de Deus,
Muitas vezes, o que Deus precisa fazer primeiro com a nossa vida é jogar a velha estrutura no chão e começar com novos alicerces. E ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus está fazendo em nós alicerces novos, para que aguente a estrutura de uma edificação de Deus nova para a nossa vida. E isso, muitas vezes, nós não entendemos, mas é o mesmo que Deus mexer em áreas da nossa vida, que muitas vezes a gente acha que está bom. Muitas vezes Deus começa a mexer em estruturas da nossa vida que muitas vezes a gente não entende. Às vezes Deus precisa remover um emprego, às vezes Deus precisa remover um amigo, às vezes Deus precisa remover a sua condição financeira, às vezes Deus precisa remover um ente querido, às vezes Deus precisa remover relacionamentos antigos, às vezes Deus precisa quebrar com o velho para que haja lugar para o novo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos estar atento à orientação do Senhor para com a nossa vida, para que a gente entenda que ouvindo a palavra de Deus, aquilo que é novo, eu preciso colocar em prática, e aquilo que é velho, eu preciso abrir mão, porque não pode haver espaço para o novo se o velho não for tirado da casa. Mas olhe bem uma coisa, quando nós vamos mexer em qualquer reforma da nossa vida, o que nós não podemos fazer? Destruir as estruturas de fundamentos da nossa casa. Do que isso fala? Dos valores familiares, dos valores espirituais. Valores, irmãos, são causas que nós abraçamos, das quais nós não abrimos mão, são aprendizados, amados e queridos irmãos, dos quais devem prevalecer e nortear a nossa vida por todo o tempo. Haja vista, meu amado e meu querido irmão, que quando Jesus está falando desses fundamentos, quem ouvia ele falar dizia o seguinte: ele ensina não como mestres da lei, mas ele ensina como quem tem autoridade. Por que ele disse isso? Porque o ensinamento de Jesus era diferenciado. Porque quando todos achavam que Jesus viria dizendo uma palavra contida na lei, do qual eles já tinham conhecimento, Jesus surpreendia, mudando a fala. Observe bem que quando nós falamos de dois fundamentos, o fundamento que prevalece para a tua vida é aquele que ao ouvir você põe em prática, mas se você simplesmente ouvir, não praticar, você está com uma casa fadada à ruína. Quando a sua estrutura está sendo, irmãos, posto em prática, a sua casa vai vir o que vier. Os ventos vão soprar, as águas vão subir, vão bater contra ela e ela vai permanecer de pé, porque a sua estrutura foi fundamentada na palavra de Deus. Eu quero te colocar aqui alguns exemplos do que eu quero dizer com isso. Jesus, uma certa vez, chamando os discípulos, ele disse aos discípulos: olha, aquele que julgar ser o maior entre vós, será o menor de todos. Agora, se você quiser ser o maior, então torne-se o menor. E aí ele puxa uma criança, põe no colo e mostra para todos. Quem for igual a uma criança, será o maior dentre vocês. Ele olha para um trecho na palavra de Deus e ele diz assim: já ouvistes falar que você deve odiar os que te odeiam? Pois eu vos digo, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Não é contraditório? E alguém diz assim: mas como pode o Senhor falar tais palavras? E ele diz: se a vossa maneira de viver não exceder e muito as dos fariseus,
de nada está valendo o evangelho na sua vida. Cristianismo é mudança de conceitos, é rever os seus valores, é mudar a sua vida, é mudar as suas escolhas, é abrir mão dos seus direitos. Eu acho lindo que dentro de Israel havia ali uma lei colocada pelos romanos, que quando um romano encontrava um judeu, ele tinha por direito fazer este judeu andar 1 légua com ele, carregando as malas. Quando não, se estivesse frio, o tempo mudasse, ele podia chegar no irmão e dizer assim, olha, me dá a sua capa aí. E confiscar a capa do irmão. E ele tinha que entregar, porque ele estava sob o domínio romano. Aí Jesus disse assim, quer saber de uma coisa? Quando alguém lhe pedir para andar 1 légua, oferece para ele que você anda 2. Porque quando você fizer isso, você não está mais subjugado. Você tomou a decisão de ofertar a ele 1 légua a mais. Ou seja, você saiu de debaixo da servidão do homem e está prestando agora um serviço a Deus. E você foi senhor da sua vida. Quando ele te pedir uma capa, dê também para ele a túnica. Porque assim você livra ele de ser culpado de tirar alguma coisa tua e ainda está ofertando do teu próprio coração aquilo que você tem. Você se torna senhor das tuas ações. O que é ter uma casa edificada? O que é ter um alicerce bem firmado? É ouvir a orientação de Deus e conseguir colocá-la em prática. Muitas vezes não é fácil. Não é nada simples de fazer aquilo que Deus espera de nós. Mas uma coisa é certa, que quando você age desta forma, você faz com que o seu inimigo tenha brasas vivas amontoadas sobre a cabeça dele. Você quer ver aquela pessoa que te persegue todo o tempo? Aqueles que falam mal contra a tua vida? Aquele que muitas vezes planeja o teu fim? Sabe o que você deve fazer? Não é dizer como alguns dizem por aí, eu vou colocá-lo ele na mão do Senhor. Eu vou pedir para que Deus... Não faça isso não. Você peça a Deus que abençoe a vida dele. Você peça a Deus que tire o rancor do seu coração. Você peça a Deus que transforme a vida dele, que alcance ele com salvação. Que você possa ganhar esta pessoa para Jesus, para que os comportamentos dele sejam mudados. Porque, na verdade, a sua luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra as potestades dos ares que atuam em muitas vezes nessas vidas. São inimigos espirituais que muitas vezes tramam situações, forjam circunstâncias para que você seja afligido, às vezes até por pessoas que você ama. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ouve a palavra de Deus e as põe em prática, a tua casa espiritual está sendo edificada sobre uma rocha. Você quer ver uma coisa? O Senhor, ele é perito em inverter os pensamentos dos mestres da lei. Você já imaginou você amar os seus inimigos? A gente amar uma pessoa que está próxima, uma pessoa que permanece com a gente, amar um amigo, amar um filho, amar o irmão, amar o pastor da sua igreja, amar o conjunto que você faz parte, isto é fácil. Mas e Jesus dizendo que há um mandamento, novo mandamento vos dou, amai os teus inimigos. Imagine uma coisa, meu irmão, se isso é um mandamento, é uma ordenança de Jesus, amar o teu próximo, eu descarto isso como um sentimento. Amar não é o que você sente. Amar é o que você escolhe dar por aquele que muitas vezes não tem nada para lhe oferecer. O que é amar? Amar é uma escolha de fazer ao bem ao outro, ao próximo. Eu escolho a quem quero fazer bem. Eu escolho a quem quero tratar bem. Eu escolho a quem vou dar o meu amor. Por que Jesus amou aquela mulher pega em ato de adultério? A Bíblia diz que Jesus amou.
Enquanto todos já estavam com pedras prontos para apedrejar, Jesus olhando para ela, depois que dispersou a multidão, ele diz assim: onde estão os teus acusadores, mulheres? Não sobrou nenhum? Ninguém sobrou, Senhor, para me acusar. Pois eu também não vou acusá-la, porque eu vim buscar o que se havia perdido. Perdoou aquela mulher e disse para ela: vá em paz e não peques mais. Ou seja, quando nós esperamos que Deus tenha uma tratativa com a nossa vida, Deus nos surpreende com o que é melhor. Quando a gente acha que é digno de castigo, o Senhor tem perdão. Quando a gente acha, irmãos, que não merece, o Senhor recompensa. Quando a gente acha que é miserável pecador, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu não sei o que é que você tem vivido nestes dias. Eu não sei quais são as circunstâncias que permeiam a sua vida. Eu não sei quais as dificuldades que você vem enfrentando. Eu não sei de que forma você tem enfrentado as pessoas que muitas vezes te contradizem ou aquelas que te perseguem. Uma coisa eu sei: Jesus tem o melhor caminho para que você possa tomar nessa noite. Não é com a força do teu braço e nem pela vontade do teu coração. Abra mão. Aprenda a abrir mão. Deixa isso de lado. Não, mas eu tenho motivos, eu tenho razão, Tudo bem, abra mão. Entrega na mão do Senhor. Diga para Deus julgar a sua causa. Diga para Deus fazer justiça entre você e o teu irmão. E olha, talvez você se surpreenda, porque Deus talvez possa ir até em favor daquele que tem oprimido a sua vida. Ah, como pode uma coisa dessa, pastor? Sim, pode, é possível. Porque muitas vezes você é um conhecedor da palavra de Deus e aquele que tem te afligido é um ignorante acerca do amor de Deus. Então, ao invés de você pedir muitas vezes justiça, peça misericórdia. Ao invés de você pedir muitas vezes que Deus pese a mão, peça para que Deus ponha as suas mãos. Mas que Deus ponha as suas mãos na maneira favorável, naquilo que apraz ao coração de Deus fazer, não só com a tua vida, mas com a vida do teu próximo. Eu quero pedir que Deus, nesta hora, visite o teu coração, visite a tua casa, visite a tua família, que Deus possa, nesta hora, trazer ao teu coração a paz que tanto você precisa para exercer as decisões da tua vida. Que, em primeiro plano, os alicerces que possam estar abalados, que em primeiro plano a tua casa, que muitas vezes possa já estar apresentando algumas trincas, e eu digo isso da sua casa espiritual, da tua vida como crente em Cristo Jesus, ou você que ainda não serve a Deus, que olha para dentro de você e só vê ruínas. Quem sabe você enxerga um vazio dentro de você. De que adianta você ter uma casa, às vezes até bonita? E isso eu ainda estou falando do teu corpo físico. Quem pode, às vezes, imaginar que você, sendo quem você é, vestindo o que você veste, comendo o que você come, desfrutando do que você tem, muitas vezes o que existe dentro de você é um vazio gritando por Deus. Eu conheci um jovem outro dia e ele tem 24 anos. O moço é fisiculturista, moço bonito. Eu não vou dizer aqui o nome dele, mas um moço bonito, um moço educado, fino. Mas sabe o que ele sofria? Sofria de depressão. Um moço que estava se entregando às bebidas porque estava deprimido com a vida que tinha. Aí eu digo, alguém que tem um bom carro, que entra numa academia, que cultua o próprio corpo, que tem uma boa aparência, que fala bem, que tem uma educação, porque estudou numa faculdade, e está sofrendo de depressão. Sabe o que é isso?
é muitas vezes você ouvir a palavra de Deus e não deixar que ela penetre ao teu coração, a ponto de você pôr em prática o que Deus está falando com a tua vida. São alicerces que estão sendo removidos, são casas que estão ruindo, mas que nesta noite a palavra de Deus possa encontrar o teu coração, que a palavra de Deus possa fazer guarida na tua vida, que você possa tomar decisões diante de Deus. Qual é a decisão, pastor, que eu preciso tomar? Você pode tomar uma decisão ainda sozinho, aí onde você está. Você pode tomar a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Isto é o ato mais simples que pode existir para nós executarmos aqui na terra. Mas que quando nós assim o fazemos, a Bíblia diz que o nosso nome vai escrito no livro da vida. O Senhor escreve o seu nome num livro onde ninguém pode apagar. E este nome estando escrito no livro da vida, você tem como que um passaporte que lhe dá direito a adentrar os céus pela porta. E se hoje Jesus voltar para buscar a sua igreja, você está inserido neste povo que o Senhor selecionou a dedo para morar com ele nos céus. A Bíblia diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Você quer fazer parte deste povo que vai morar com Deus? Dê ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas não seja só ouvinte, seja também praticante. Coloque em prática na tua vida aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Vamos orar ao Senhor? Apresente a sua vida e a da sua família nesta hora. Eu quero interceder por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, nós temos colocado diante da tua presença, Deus, as nossas dificuldades, as nossas barreiras, as nossas limitações. Deus amado e querido, muitas vezes, ó Deus amado e santo, as nossas vidas como uma casa, como uma edificação, ó Deus, está prestes a ruir. Muitas vezes porque temos ouvido a tua orientação, mas não temos colocado em prática. As tuas palavras não são palavras para serem ouvidas tão somente. Não são palavras para serem, Senhor, degustadas aos ouvidos, mas são palavras para serem aplicadas ao coração, para serem aplicadas no nosso modo de vida. Meu Deus, dá-nos, ó Deus, as atitudes certas. Dá-nos a orientação do céu, Senhor, para a forma que devemos nos conduzir, ó Deus, nesta vida. Deus amado e querido, eu te peço todas estas bênçãos, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Alcança os nossos ouvintes, ó Deus, e ser com cada um deles, em o nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ficar com mais um lindo louvor, e nós nos despedimos de vocês com a gloriosa paz do Senhor. Maravilha, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Graças a Deus. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Cadê? Aleluia. Meus irmãos, nós queremos seguir aqui com alguns agradecimentos das pessoas, irmãos, que têm nos ajudado a divulgar o programa pelo Facebook também. Esses irmãos às vezes têm compartilhado as mensagens, têm nos mandado ali um apoio, uma palavra, e a gente fica muito feliz com a cooperação de vocês também pelo Facebook. Eu queria mandar hoje um abraço todo especial a Natália Rafael, a Nath Rafa, eu acho que é a mesma, né? Não, a acho que é Cida Sá, o Estênio Ribeiro, a Lilian Belém, o Fernando Souza Feitosa, a Priscila Gomes, a Rúbia Dutra Freitas, a Fátima Silva, a Priscila Santos, o José Isildinho Arquilha, esse camarada, gente boa demais, nosso diácono ali na congregação, o pastor Boaventura Monteiro, que sempre tem aparecido por lá, esse homem de Deus. Esse homem é um pregador abençoado, meu irmão. Se você entrar lá no Facebook, você acha ele e convide ele para pregar na sua igreja, ele é um abençoado.
o Leandro Fonseca, o Elias Oliveira, a Rosângela Freitas de Almeida, pastor Moisés Ponciano, profeta, Deus abençoe sua vida, presbítero Manuel Pereira Rocha, meu irmão, que Deus lhe dê saúde, a Flávia Caetano, a Solange Lopes, a Karen Santos, que louvou bonito hoje na nossa Santa Ceia, a Adriana Côndolo Silva, o Guilherme Vinícius, a Cíntia Gomes, a Laudiceia Martins Pereira. É quem? Minha irmã. A Laudiceia, sua irmã? Laudiceia, minha irmã. Maravilha. Paz do Senhor, Laudiceia, Deus abençoe você. O Rubens Dantas, a Lindaura Pereira Brito, aqui tem a tia Cristina Checan. É minha tia. A Carol Henrique, a Marta Domingos, a Damares Pereira e o Alexandre Tambasco. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor possa estar todo o tempo, irmãos, recompensando vocês com ricas bênçãos do céu. Levi, tem mais gente aí para agradecer, né, Levi? Rapidamente a gente vai falar aqui. O Jean Ferreira, Matheus Santos, Danilo Almeida, Rafael Pita, Evangelista Marcelo Henrique, Alana Crepaldi, Débora Carvalho, Davi Silva, Keila Brandão, Juni Pili, Isaac Pereira, meu cunhado, um abraço, Isaac, Sãozinha Jamacaru, Pastor Isaac, né? Pastor Isaac, você fala. Pastor Isaac. Sãozinha Jamacaru, Robson Vilela, um abraço, Robson, é um amigo que estudou comigo e hoje